Porque meu filho perguntou, vai começar? Eu falei, ó, estou no aguardo, aí mandei os links. Mandei os links, mas está todo mundo trabalhando, gente. Mas aí fica no Fica disponível depois, né? fica disponível para a gente assistir. Aí eu vou fazer uma introdução aqui e a gente já começa, tá Tá bom? bom. Deixa aqui. Olá, tudo bem? Estamos começando o Megafone que traz sempre as melhores entrevistas do rádio. E hoje a minha convidada é Jane Arruda, ela que é autora do livro Ensaio da Bolsa. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do livro da Jane Arruda, o Ensaio da Bolsa. Aqui, olha, tenho ele em mãos e, inclusive, para fazer inveja ao pessoal, eu tenho uma dedicatória aqui, olha, dá para ver direitinho, tem uma dedicatória desse livro, Ensaio da Bolsa, e a Jane, que é professora, licenciada em História, e lançou o seu livro pela Desconcertos Editora, do nosso querido Claudinei Vieira, e há tempos que eu gostaria de ter conversado com a Jane, até desde a pandemia, mas hoje chegou a hora, chegou o momento da gente bater um papo, falar um pouquinho a respeito desse livro, de como ele foi feito, e falar de poesia, falar do momento em que vivemos. Jane Arruda, seja muito bem-vinda ao Megafone. É uma alegria recebê-la aqui para a gente bater um papo a respeito de poesia e para falar um pouquinho do teu livro. Boa tarde. É um prazer, Galdino, é um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de poder passar, né? Ter essa experiência de conversar sobre poesia e como também a vida, o cotidiano, ele nos convoca, né? Ele nos convoca a escrever, né? Num país onde a escrita é tão desvalorizada, né? Eu considero um privilégio a gente ainda conseguir escrever diante de situações alegres e não tão alegres, e também desafiadoras, né? Maravilha. Ô, Jane, esse livro aqui, para quem não conhece, esse livro aqui, o Ensaio da Bolsa, ele tem a apresentação aqui de uma outra querida, a querida Claire, né? A Claire Feliz Regina, que apresenta o livro, e também o Bruno Borim, duas pessoas queridas que escrevem aqui no livro da Jane. Jane, me fala uma coisa, como é que... Tem uma história, esses dois prefácios, ele tem uma história. Na verdade, os dois são assim, a Claire é uma senhora, né? Que escreve como uma menina e declama, e tem uma memória de menina, da poesia erótica, ela escreve como uma menina. E o Bruno é um menino que escreve como um senhor parnasiano. E os dois gostaram e pediram para fazer o prefácio. E eu achei muito legal colocar os dois, porque fez esse jogo, né? Fez esse jogo das idades do jeito de cada um, né? Como a idade, a cronologia, ela é relativa, né? E isso você vai ver no prefácio da Claire e no do Bruno Borim que um escreve como um senhor parnasiano, usa os termos fractais, e a Claire é aquela simplicidade de menina, entendeu? E é muito bacana, eu li o seu livro, né? E estou ainda lendo ele, e eu, só rebuscando aqui na memória, eu conheci a Jane, eu tive um contato mais próximo no Sarau, lá no Sesc Pinheiros, e aí eu via você com a sua mãe, depois no Julinho Clube, também em Pinheiros,
E vem esse livro, O Ensaio da Bolsa, que faz tempo que eu recebi e que eu estou com ele aqui devorando. Jane, me fala uma coisa, como é que foi o processo, antes de eu perguntar da tua vinda do Rio para São Paulo, mas eu quero te perguntar como é que foi o processo de elaboração desse livro. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como é que surgiu, como é que foi a ideia, como é que você construiu esse livro, O Ensaio da Bolsa. Então, a partir de 2013, eu comecei a frequentar os saraus. Na verdade, eu trabalhei 37 anos na educação. E aí eu me aposentei. Eu fiz um acordo comigo que aos 60 eu não passaria na sala de aula, mesmo porque eu já tinha assumido a mamãe com Alzheimer e a situação estava ficando cada vez mais delicada. E aí eu comecei em 2015 eu me aposentei definitivamente. Mas eu já vinha, inclusive levava ela, porque ela andava bastante, né? Mesmo com Alzheimer, não lembrando, mas ela caminhava, né? E ela ia comigo para tudo que era lado. E eu comecei a frequentar os saraus e eu comecei a escrever. E comecei a ver, eu tirei da gaveta os escritos, tirei da bolsa os escritos, e tinha muito escrito assim, com bolsa. E bolsa é a mãe, né? A mãe, a gente sai da bolsa. E aí eu me lembro que tinha os projetos na gestão Haddad, o Seu Amoroso Lima, que era o Tinta Fresca, e vários editores, o Eduardo Lacerda, o Rubem Jardim, e era uma roda de conversa e cada um levava os seus textos que possivelmente poderiam se transformar num livro. E eu saí como mãe depois de 3 anos por aqui e passamos numa loja de bolsas e ela se abraçou com uma bolsa. Ela sempre gostou de bolsa, mas ela não estava usando mais. E aí eu comprei a bolsa para ela. Comprei a bolsa e ficou aquele jogo. Ela me mostrava a bolsa. Aí eu falava, é linda, né? Ela falou, é minha, é minha. Aí ela ia lá, voltava, é minha. Mas o que eu vou colocar na bolsa? Eu falei, vamos colocar um guarda-chuva, vamos colocar uma pashmina, né? Um casaquinho, vamos colocar um lenço. E assim eu escrevi. Eu fiz esse escrito, escrevi o ensaio da bolsa, escolhi. Por que o ensaio? Porque o Alzheimer é um ensaio. O Alzheimer, ele vem e faz: oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Está sempre ensaiando, está repetindo, é como um ensaio, entendeu? Que você tem que repetir várias vezes para se apresentar. É um ensaio. E a bolsa foi como um ensaio. E eu li no Sopa. Eu li no Eita Sarau, eu conheci você no Eita Sarau, as meninas lá do Eita, e li no Sopa de Letrinhas. Aí o pessoal chegou e começou a falar, nossa, esse texto é muito legal, a gente está passando por isso também. Você tem blog? Você tem... Aí, isso em 2013, 2014, eu não tinha nada, não tinha blog, não tinha nada. E aí uma amiga, Márcia Matoso, topou. Eu estava muito atribulada, e também não entendia muita coisa. Ela topou montar um blog, então eu alimentava o blog e ela fez foi montando. E a partir do blog, chamado Ensaio da Bolsa, a gente selecionou o material dos primeiros 5 anos, porque a mamãe ficou 11 anos comigo, a gente selecionou. Eu fui mandando material que eu já tinha escrito, material, e eu também tenho o hábito de deixar assim agenda na mesa. Então as coisas, as situações iam acontecendo, e eu naquela quarentena, né? Porque na verdade a gente acaba ficando meio de quarentena também. Não é todo dia que a gente consegue sair. Se a pessoa não está bem, você não vai sair. Não é todo dia que você tem dinheiro para pagar alguém para ficar. Você está entendendo? Sim, inclusive eu cheguei a encontrar você e a sua mãe em sarau, né? Você levando ela para conviver,
para ter esses momentos de convivência. Quando ela estava bem ainda, eu cheguei a encontrar vocês duas, inclusive numa relação muito bacana. E, inclusive, você contou um pouquinho dos desafios que foi trazer a sua mãe, acho que do Rio para cá, e a gente acompanhou, de certa forma, um pouco dessa relação. Jane, aproveitar para mandar um abraço aqui mais uma vez para o Claudinei Vieira, da Desconcertos Editora, também poeta, o Sidney de Paula, a Eliane Souza, lá do grupo CSM, conversando sobre música, a Simone Rosário Oliveira, está aqui também, obrigado pelo carinho de estar ouvindo a gente. Jane, tem aqui, lendo o seu livro, tem muito da relação de vocês duas, né? Desses momentos que vocês viveram. Como é que você fazia? Você observava a sua mãe naqueles momentos e ia se inspirando? Tem uma que ela vai sair com a bolsa, ela volta, uma dessas poesias, e como é que era isso? Você a observava e dali vinha a poesia para você? Era uma crônica? Como é que era essa construção, essa captação da poesia que, às vezes, ela já estava ali naquele ambiente e você pegava e transportava para o papel? Era isso mesmo? É assim, primeiro, quando eu trouxe a mamãe para conviver comigo. Oi. Oi, tá aqui. Primeiro, quando eu decidi, eu trouxe a mamãe em 2010. Eu já escrevia bastante coisa, mas assim, foi um desafio, eu não sabia nem por onde eu ia começar. Eu não sabia. Então, eu procurava ler a respeito e ficava observando todo aquele movimento, né? Foi muito difícil para mim. Eu tive que fazer muitas coisas, eu tive que pensar muito. Eu trouxe minha mãe em novembro, estaria fazendo agora 12 anos, e ela estava numa casa, e uma casa ruim. E aí a minha irmã estava procurando uma casa melhor. Eu falei, não, ela vai comigo. Quando que ela chegou aqui comigo, que eu fui passando os dias com ela estava tomando um remédio que dava mal de Parkinson, incontinência urinária, alucinação. Levei no psiquiatra aqui. E ele falou, tira isso aí está acabando com ela. Eu não reconheci a minha mãe, porque tem um escrito, né? Bora daqui, né? Eu não reconhecia minha mãe, né? Quando eu cheguei no lugar, eu não reconheci. Ela quebrou o braço, eu tive que esperar, porque ela teve que fazer uma cirurgia. Então, assim, foi tudo muito complicado. Quando ela chegou aqui, então, eu decidi que, já que eu ficava apagando incêndio indo para o Rio, eu consegui me aposentar na primeira escola em janeiro, e eu decidi que ela não ia mais voltar para lá, que eu ia ficar com ela. Isso foi uma briga imensa, mas eu encarei isso. E eu não sabia por onde eu ia começar. Mas escrever para mim sempre foi um hábito. Eu tenho agendas e agendas escritas. E eu queria entender aquele processo, porque é um processo muito rápido e ele muda muito rápido. E é muito triste, porque a minha mãe ela se formou em advogada pela Federal Fluminense com 63 anos. E ela... Nossa, ela se formou em Direito com 63 anos. Na Nossa. Universidade Federal Fluminense, com OAB. Ela tinha OAB. Nossa. Ela fez a OAB, prestou a OAB, passou na OAB aos 63 anos. Olha, um exemplo a ser seguido, né? Um exemplo que ela foi e estudou e prestou exame, e isso mesmo com essa idade. Então, nunca é tarde. Mais um exemplo aí a ser citado, né? Porque não é simples você voltar à escola.
a partir de uma determinada idade, aos desafios, até pela turma que você encontra pela frente, que às vezes muito mais novos, e os tempos desafiadores mesmo. E aí você voltar é resistir, né? Isso é resistir, é reinventar-se, apesar do avançar dos anos. Né? Pois é. E aí, depois, você ir vendo a sua mãe, aquela mulher que falava, que discutia, e de repente, aquela mulher emudece e fica com os olhos em outro lugar, né? Que tem uma outra poesia aqui que fala exatamente isso, que os olhos eu quero estão que você ilustre essa conversa com essas poesias, porque ela vai dando a dimensão, Jane, vai nos dando a dimensão do quanto foi profunda essa relação e essa relação de aprendizado mesmo dessa convivência, né? Uma relação, um laboratório de vida a partir dessa relação e que tem uma outra coisa que está dentro disso, que é o amor e não o abandono, porque é mais fácil abandonar. Abandonar é super fácil. Agora, se aproximar e buscar para si, aí é mais difícil, é desafiador, e no seu caso você foi transformando esse desafio nesse material, nesse aprendizado, nesse amor e nesse material, e que a gente pode acompanhar no ensaio da bolsa. Eu estou até com uma poesia aqui para ler, mas eu vou esperar você ler algumas aí, para depois eu ler. Aqui o Eduardo Borges fala uma história de luta. Ele é o ilustrador do livro, é o meu filho. Foi ele que Olha, fez as ilustrações. É a olha, Lauré Studio. Tem Desconcertos na contracapa. Tem o Desconcertos e tem a Lauré Studio. A Lauré Studio é o Eduardo Borges, é o meu filho mais velho. parabéns, Eduardo, pela mãe, pela avó e também parabéns pela capa, viu? Vou mostrar aqui direitinho. Pela capa, um trabalho muito, muito bacana mesmo. E eu super indico, quem não leu o livro, que leia, porque tem raridades, preciosidades aqui dentro. Eu estou devorando e estou até com uma guardada aqui, mas eu quero ouvir você falando um pouquinho, lendo alguma poesia. Antes de você ler, dizer para você que nos ouve, você que nos assiste esse rádio com imagem, esse é o Megafone, trazendo as melhores entrevistas do rádio, pela Rádio Cantareira FM, também no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais e nos tocadores de podcast. A gente vai deixar esse programa lá para que você ouça outras vezes e assista outras vezes. É isso. Jane, o que você vai destacar de poesia aí para a gente iniciar? Essa o que eu estava te falando, né? Tem um escrito aqui, chama-se Tessitura. E eu li a primeira vez no Eita Sarau. Eu gostava muito do Eita, muito, muito, muito. Foi assim um sarau que eu entrei nele e eu sinto muito ele ter acabado, porque a gente se sentia muito, muito à vontade lá. Era um grupo muito acolhedor, né? E eu até participei em algumas edições e esse nome também tinha um pouquinho a minha mão, era Encontro Integrado de Todas as Artes, né? Eu lembro um pouquinho, antes dele nascer, eu acompanhei todo esse processo, tinha a Maria do Carmo, tinha a Solange Mazeto, tinha a Ana, tinha bastante gente que estava envolvida no Eita Sarau, né? Eu lembro bastante. E aconteceu inicialmente no Julinho, depois ele passou por outros lugares, mas era muito, muito bacana mesmo. Mas ele voltou para o Julinho, né? Eu peguei a fase praticamente do Julinho. Lá no Julinho, né? Então, eu li esse poema, eu fiz esse poema nessa época, 2013, 2014. Ele se chama Tessitura. Há um desafio a enfrentar, sempre há. Ou ela para de sonhar, ou ela
continua a andar. A andança é de lascar, não dá mole, é para pensar, é de escolha, é de pressa, é devagar, é de escola, é devagar, é tecido, fibra fina, está ali na minha frente. Não tem volta o fio que se rompe. Corta só em pensar. Perfura a massa e o desequilíbrio assombra. Cristal fino que se quebra com o piscar. E os olhos, eles estão em outro lugar. Então, observar esse movimento é muito triste para a gente. É triste. Porque você vai vendo o processo e você percebe que quando alguma coisa está se rompendo, você vai aprendendo, né? Porque são rituais. Quando alguma coisa vai se rompendo, vem um desequilíbrio, vem um medo, vem uma agitação, vem um quebrar, é uma quebra, uma doença, uma moléstia, às vezes uma gripe. E quando a pessoa melhora, ela já está num outro processo, ela já está numa outra situação. E no começo, isso me deixava completamente desestabilizada. E aí eu fui observando ela, observando tudo aquilo, porque envelhecer não é fácil. Não é fácil. Nós não estamos livres de nada disso. A gente está aqui agora, de repente, pode dar um tilt no gente. Ô, Jane, você me falando, né, e observando aí essa relação sua com a sua mãe, eu lembro-me muito do meu avô, que ainda está vivo, está ainda caminhando, forte, e a gente tem suspeitas da idade dele. A idade correta nós não temos, né? Mas eu lembro-me muito ele com 40, 50 anos, um senhor forte, andando, com vozeirão, e hoje a gente suspeita que ele tem aí 100 anos aí nessa. E aí ele conversa e tudo. Eu vi um depoimento seu. E aí tem momentos, né? Tem momentos que ele fala assim, quem é tu, né? E aí dá aquela tristeza na gente, né? Dá aquela tristeza porque ele conversa, chega uma hora que ele fala assim, e quem é tu, né? E aí você fala, nossa, ele não lembra quem sou eu, né? Dá uma certa tristeza na gente, mas não é culpa dele em si, né? É a doença que vai tirando da pessoa essa memória. E há outras coisas que ele lembra muito. Eu falei, mas como é que ele lembra disso, né? Ele lembra disso assim com uma precisão. Versos, ele tem versos e cordéis e repentes assim. Eu falei, mas como é que ele lembra desse cordel aqui? E ele vai lá e fala esse cordel, né? Então, lidar com tudo isso é um processo e que não é uma coisa simples, né? É um grande desafio que nem todos conseguem lidar, né? Nem todos conseguem lidar, às vezes preferem não lidar. E eu sou testemunha de que você preferiu lidar com toda essa relação. Ô, Jane, me fala uma coisa, como é que se deu essa vinda sua do Rio de Janeiro para São Paulo? Porque você voltou e buscou a sua mãe lá, mas você já estava em São Paulo. Como é que se deu essa vinda sua para São Paulo? Você que é licenciada em História. Como é que se deu essa vinda tua de lá para cá? Essa questão da poesia em sala de aula? Fala um pouquinho para a gente, para quem está nos ouvindo aí e quem ainda vai nos ouvir. Fala um pouquinho dessa história, da tua vinda do Rio para cá e da poesia em sala de aula. Conta um pouquinho. Então, eu cheguei em São Paulo em novembro de 1976. Agora, mês de novembro é um mês emblemático para mim, né? É um mês bem emblemático. Na verdade, eu estava com 21 anos
e já estava fora de casa desde os 20 anos. Eu entrei na universidade com 19 anos. Eu passei no vestibular para psicologia, né? A década de 70 ficou muito assim em voga, né? E eu tive a sorte, né? Porque eu acho que é uma sorte de conseguir estudar, chegar, terminar o ensino médio e chegar na universidade. Eu tive esse privilégio. Eu tive esse privilégio. Sempre estudei em escola pública, né? Mas eu sou de uma outra, da década de 60, né? Década de 50, 60, 70. Peguei todo o processo de ditadura e passei na Faculdade de Humanidades do Pedro II, do Colégio Federal do Pedro II. Passei com vestibular lá. E frequentei 2 anos e meio trabalhando, pagando minha mensalidade, mas era uma mensalidade simbólica, como se fosse uma fundação. Só que aí o governo militar privatizou a faculdade. E aí eu ia pagar, na época, 600 cruzeiros e eu ganhava 400. Eu não tinha mais como ficar. Meus pais se separaram, meus pais estavam separados, eu estava me bancando, eu estava me sustentando. E com 20 anos, também em novembro, eu saí de casa e eu morei em pensão, morei em pensionato, morava em Niterói, morei com uma amiga. Então, eu me bancava. Se eu tinha um dinheiro X para comer um pãozinho, eu comia um pãozinho. Se eu tinha para comprar o leite, eu tomava leite, comia pão. Eu me bancava, não tinha ninguém para me bancar. Mas eu tinha um namorado, e esse namorado veio para São Paulo. E ele começou a trabalhar aqui. E como eu estava naquela situação, eu estava muito insatisfeita, estava tudo muito confuso. Eu trabalhava numa escola, um centro de cultura integrado que ensinava português para estrangeiros, voluntários e missionários. Na década de 70 teve uma crise de missionários na Igreja Católica. Então, era um centro de formação ligado à CNBB, era em Santa Teresa. E era um trabalho de estudantes, para estudantes, inclusive um amigo do meu irmão que passou na Universidade Rural, que trabalhava lá, me chamou para substituí-lo na época. Então, com 19 anos, eu já estava. Foi uma escola para mim, uma escola, porque ali começou a minha consciência militante mesmo. Foi ali que eu me transformei completamente, que aos 19 anos eu estava engajada, eu estava fazendo faculdade e estava trabalhando nesse centro. Só que, sem estudar, sem perspectiva, ficava muito difícil. Então, eu decidi vir para São Paulo, a cara e a coragem. Eu vim sozinha, tinha esse namorado aqui, que depois ele foi embora para Recife, eu fiquei sozinha, eu não fui atrás dele. Tentei o vestibular em 76, no final de 76. Errei o caminho da PUC, eu não conhecia nada em São Paulo. Não passei, mas arranjei trabalho, um trabalho aqui, um trabalho ali, um trabalho acolá. Depois fui trabalhar num pavilhão na Telesp, em telecomunicações, com fone, sabe, atendente, num pavilhão, 200 mulheres lá naquela loucura, estudando sozinha, lendo sozinha de noite, lendo sozinha. Quando foi em 77, eu me inscrevi de novo, decidi fazer história, porque psicologia ia ser o dia inteiro. Eu queria fazer uma psicologia ligada à educação, eu sempre fui ligada à educação. E aí eu descobri que também psicologia escolar não tinha nas escolas, você vai descobrindo, você vai se redescobrindo. Aí eu falei, não, eu vou entrar na educação, eu já estava com uma outra
Eu já estava com uma outra visão da vida, do mundo, né? Eu já estava com uma visão mais militante, assim, né? Engajada, né? Eu falei, não, eu vou para a educação. E aí eu tentei a USP na primeira fase, fiz, consegui. Quando foi na segunda fase, eu amanheci com rubéola. Na sexta-feira, era domingo, começava, eu amanheci com rubéola, toda pintada. Eu fui no domingo, comuniquei que eu estava com rubéola, fiz a primeira prova, me mandaram lá para o Instituto Oceanográfico, lá, fiquei perto de um monte de gente com catapora, fiz de poncho em janeiro com febre. E aí, Galdino, eu consegui passar. Então foi assim, nada veio de bandeja. As coisas sempre foram muito assim, Sempre com muita luta, né, Jane? Sempre com muita luta. Ô, Jane, você falou aí nessa época que você veio para São Paulo e falando de todas essas lutas, fala um pouquinho a respeito da ditadura. Há quem diga, há quem diga, e aí sabemos que são pessoas desinformadas ou que de repente sejam informadas, mas não sofreram a ditadura. Mas porque essas pessoas não sofreram, isso não quer dizer que a ditadura não existiu. O que você viu, o que você teve notícias nessa época, Jane, que impactou você profundamente antes de eu chegar na sala de aula, antes de eu perguntar para você da poesia em sala de aula e tal, eu queria saber para você porque tem muita gente que diz, não houve ditadura, não, eu nunca sofri nada. Ok, que não tenha sofrido ou que não tenha passado, mas não quer dizer que a ditadura não existiu. O que você viveu disso? O que você tem de relato desse período ruim da nossa história? Bem, na ditadura, na década de 70, a ditadura Médici, a gente tinha acesso, quer dizer, o trabalho, esse contato com a Igreja Católica, com a vanguarda da Igreja Católica, foi muito importante. Por quê? Porque os cursos de formação e as pessoas que chegavam aqui para se engajar num trabalho, elas eram extremamente conscientes do que estava acontecendo aqui. E a gente ensinava português, ensinava essas pessoas a falar português. Só que era uma troca muito, muito boa, porque a gente ensinava a língua, mas a gente aprendia também a língua deles e tinha um contato muito, muito próximo, porque eram classes assim de 5 pessoas, 6 pessoas. Então, tinha e à tarde tinha um curso de formação. E nós participávamos desse curso de formação, do contexto, do que estava acontecendo, aprofundando. Então, as leituras, né? A gente começou a ter esse acesso muito forte. E aí, a gente passou a ter também acesso à imprensa nanica na época, que era aquela imprensa que não era o Globo, que não era o Jornal do Brasil. Embora o Jornal do Brasil falasse algumas coisas, tudo bem, mas a gente tinha acesso à imprensa nanica, aos pequenos jornais, tipo Pasquim e outros, vários outros jornais de frente, e que eu devorava. E aí eu passei a ter contato com pessoas que estavam inseridas nesse contexto. Passei a ter esse contato, mas o meu contato maior foi em São Paulo. Em São Paulo, esse contato ele foi assim definitivo, porque eu comecei a ter contato com várias pessoas. Eu fui fazer eu conheci um grupo que era um grupo de teatro, era um grupo musical e um grupo de teatro que eram de pessoas conscientes, que tinham consciência. Minha bateria está acabando, eu vou dar uma ligada aqui, tá? Desculpa. Acabou muito rápido. Aqui tá difícil. Tá.
Agora tá. E aí, o que aconteceu? A gente, a partir desse grupo, e passando na Universidade de São Paulo, aí abriu um leque de possibilidades, e eu passei a fazer parte da Convergência Socialista na época. Eu me engajei na militância, eu participei de eleições sindicais, na Telesp, em comunicações, na ditadura, ou seja, eu fiz parte de uma chapa de oposição. Foi terrível. Nós fomos trucidados na época, né? Nós éramos muito corajosos, muito corajosos. Jane, quanto tempo você passou na Telesp em comunicações e por lá nesse trabalho na Telesp? Eu era delegada sindical de 1977 até 1980. Foram 4 anos. 4 anos. Ô, Jane, e você acha que ainda tem espaço, aí a gente falando de mercado de trabalho, ainda tem espaço para histórias como a sua de chapa sindical, de engajamento? Isso a gente trazendo isso para um contexto dentro das empresas, ou isso foi abolido a partir, inclusive, da reforma trabalhista? Não tem mais esse espaço? O mercado de trabalho mudou, ou não tem motivos para fazer mais isso? Motivos nós vamos sempre ter, porque a luta de classes está aí. Só que a globalização, né, e essa nova concepção de empreendedorismo, né, de não compromisso nenhum trabalhista, fica tudo por sua conta e risco, né? E aí você tem um MEI e acha que é empreendedor, descaracterizou toda essa situação, mas aquela época eles acabaram com a gente. Eu não arranjava mais emprego nenhum em telecomunicações. A minha sorte é que eu estava estudando e aí eu comecei a dar aula no Estado em caráter excepcional como estudante, porque eu fazia os testes, ia super bem, mas não. As portas se fecharam mesmo. Era uma tarja, né, Jane? Uma tarja ali, olha, esse aqui não. Jane, a gente corre o risco na sua opinião, você que viveu todo esse período aí, anos 70, você acha que a gente tem possibilidade de voltar ou não voltar? Ou mesmo já estamos vivendo essa situação de não conseguir algo por ter um lado, ou de ter essa tarja, tá carregando essa tarja aí, de pertencer a um lado, e por isso você não consegue esse trabalho, por isso você não atua, você não pode atuar nessa frente aqui, porque você é desse lado. Você acha que a gente está vivendo isso, ou tem possibilidade de viver isso? Sim. Eu acho que a gente está vivendo isso, eu tenho certeza que a gente está vivendo isso, né? Mesmo porque isso é dos dois lados. Ninguém coloca, quer dizer, ninguém não, né? A gente já viu experiências aí nefastas, mas eu já fui mandada embora de uma escola particular porque eu comemorei a vitória da Irundina. Isso aconteceu na década de 80, entendeu? Isso aconteceu na década de 80, isso já acontecia, isso sempre aconteceu. E eu acredito que agora aconteça, porque tem uma hora que você precisa trabalhar, mas você não consegue suportar uma equipe uníssona em determinadas ideias que não tem a ver com você. Meu filho mais novo passou por isso. Ele estava trabalhando em agências, totalmente falavam coisas tão absurdas, ele começou a ter uma gastrite, ele saiu, ele não aguentou. A pressão é muito grande. A pressão das ideias antagônicas, porque é uma coisa muito antagônica, e te fere. Né? Quando você está fazendo parte de uma equipe de trabalho, ele está fazendo...
Que cota nada, lugar de preto é na senzala. Aí você fala, não, mas veja bem, sai daqui, você é petista, entendeu? Nós estamos vivendo um momento desse, né? Eu não sei o que vai vir pela frente, mas a coisa chegou num ponto que é assim, eu estava num pronto-socorro conversando com uma senhora, aguardando me chamar, conversando com uma senhora. A filha dela chegou e aí a mãe falou assim: ai, olha, ela é tão legal, ela é professora. Ela fez assim: professora de quê? Falei, de história. Aí começou, nem sentou, falou assim: já sei que é petista, já sei que é do Lula. Aí eu falei assim: ai, muito prazer para a senhora, muito prazer em conhecê-la, tudo de bom, boa sorte, que ela estava com suspeita de apendicite. Levantei e falei: olha, estão me chamando até logo. O que eu vou falar? Então, a coisa chegou desde 2018, a coisa chegou nesse ponto. De estar no mercadinho, eu falei, gente, como aumentaram as coisas? Eu gastava 20, agora eu estou gastando 50, né? Aí uma senhora escolhendo falou assim, e com o Lula vai piorar. Aí ela nem olhou para mim, ela falou alto. Aí eu também não olhei para ela no caixa e falei assim, bem, não é o que a história conta, né? Os fatos falam por si, mas eu não posso ficar discutindo com todo mundo. É por isso que eu falei, eu tenho que. Porque a situação chegou nesse nível, Galdino. Então, um nível perigoso, né, Jane? Um nível de extremos e que a gente não consegue mais dialogar, né? Falando nisso, Jane, tem você me permite, eu vou ler uma poesia sua que eu gostei bastante e fala aqui, né? Discussão. Zé Ramalho canta no rádio e mamãe ouve a canção no coração de giz. Ele vai passeando nos versos e ela ali ouvindo, atenta, a bisa treteira, como falou Davi uma vez, de repente, reage ao ápice da emoção. No mais, estou indo embora, baby. Pode ir, vai. Ele repete o mesmo refrão. Pode ir, já falei. Ele grita pela terceira vez. Aí ela já se irrita. E grita com ele também. Vai logo, cai fora daqui. E ele se vai. A música acaba. E ela fica ali, à espera da próxima missão, de guerra ou de paz. Jane Arruda Siqueira. Está aqui no livro. E saiu da bolsa. Nesse dia, eu estava na cozinha, estava fazendo um almoço, e ela estava aqui na poltrona, ouvindo rádio. Porque a gente é muito musical, né? A gente canta, todo mundo toca em família. Minha filha é professora de música, faz direção musical. Meu filho, Eduardo, toca guitarra, compõe. A gente tem uma vivência musical. E a minha mãe foi. Na minha casa, a gente era muito musical, a gente conhecia todo tipo de música. E aí ela estava ouvindo rádio e tocou o Chão de Giz. Tocou o Chão de Giz e ela começou a discutir com a música. E eu fiquei observando, aí eu vim da cozinha e fiquei ali parada, assistindo aquela peleja. Vai embora, pode ir, sai, né? Discutindo com a música, discutindo ali. E aí depois eu sentei e escrevi. Porque era o cotidiano, mas é um cotidiano rico, porque estava envolvido a música, né, que é muito bom para o Alzheimer, mas olha que coisa inusitada, de repente, aquela situação montada ali, aquela situação, e aí eu vim e escrevi. Eu sempre tenho uma agenda na mesa, eu escrevi. Mais tarde eu vim, sentei e escrevi. Fiquei pensando. Você vai lá e capta, registra esse momento como se fosse uma fotografia daquele momento, né, que você ouviu, que você sentiu. E você sabe, Jane,
Essa fotografia do momento, e você sabe que eu comentei anteriormente do meu avô, ele fica ouvindo os cantadores de viola no rádio, aí o cantador ele faz aquele verso bem bacana que fecha com uma rima, aí ele fala, é isso mesmo, isso é verdade. E aí você fala, nossa, ele tá falando, ele fala com o rádio, é isso mesmo, é verdade. Aí eu falo, nossa, e aí essa discussão que ele tem com o rádio, eu acho que é a discussão que a sua mãe teve com a música Chão de Giz, né? Essa discussão de conversar, vai embora, vai mesmo, né? Então, essa coisa esse movimento, por isso o meu livro ele fala de coisas ali delicadas, tem muitas coisas delicadas, porque eu fiquei invisível uma época, e quem cuida também precisa de cuidado. Porque tem uma hora que ela olha a identidade dela, ela diz que é a mãe dela, e a minha é ela, eu não existia. Se você não se cuida, você entra na pira, porque é complicado para você, né? Então, assim, é uma coisa muito louca, porque ao mesmo eu fiquei feliz. Sabe o que me deixou feliz, consolada? É que eu não passava amargura, porque não é uma situação fácil. Eu já cheguei assim a ponto de pedindo ajuda mesmo, por favor, olha, eu preciso de ajuda porque eu estou a ponto de pular no pescoço da minha mãe, porque ela me xinga, tinha dia que ela me xingava muito, entendeu? É muito difícil. Então, escrever e escrever sem amargor, sem esse amargo. Então eu sonhava, aí eram sonhos que ficavam ali, eu ficava pensando, aí eu ia escrevia o sonho. Mas tem coisas assim pontuais, ela adorava lavar louça, aí ela de repente chegou lá na pia e começou a lavar louça. Aí eu falei assim, acerto, é bem pequenininho. Hoje ela acertou. Ou hoje ela lavou a louça com sabão. Andou um pouco distraída, usou glacê de bolo, manteiga, margarina, mas hoje ela acertou. Então eu vim, escrevi isso, registrei isso. Por quê? Porque era Isso é legal. documento, né, Jane? Isso é documento de sentimento, né? É documento de É, sentimento, é documento de. O que você tem, destaca aí de poesias que você vai deixando aqui pra gente? Mais uma. por exemplo, eu falo, eu tenho muito carinho por essa poesia, porque essa poesia ela fala, porque o livro ele fala de mim, ele fala também do que eu estou sentindo e de tudo que essa situação quando a minha mãe vem para cá, ela traz o passado, o meu passado com ela. É o meu passado no Rio de Janeiro. E eu nem sou uma carioca muito. Eu sou uma carioca, eu me considero uma carioca dissidente. Eu vou muito pouco ao Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque o Rio de Janeiro me trouxe muitos dissabores, de família, de muitas questões. Eu passei a desviar um pouco do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é bonito, é uma cidade que eu volto ao Rio, me sinto em casa, mas tem coisas no Rio que para mim já não dizem nada. Eu tenho essa consciência, sabe? Eu não tenho esse bairrismo, embora eu fale bairrismo, né? Eu sou carioca, eu sou cariolistana, mas eu não voltaria. Todo mundo fala, nossa, você não voltaria a morar no Rio? Não, mas eu tenho lembranças e tenho uma referência, né? A minha referência. E aí, quando eu falava que era carioca, o que eu falo, a pessoa, eu adoro o Rio, eu adoro Copacabana. Eu falo, gente, mas eu não nasci em Copacabana. Eu nasci na Penha Circular com Brás de Pina. Vocês já ouviram falar nesse lugar? No subúrbio da Leopoldina. Então, eu sempre fiz questão, desde que eu cheguei aqui, de deixar claro que eu não era a menina de Copacabana, a moça ou a mulher do Rio Copacabana. Eu sou do Rio subúrbio, eu sou suburbana. Né? Eu conheço outro lado da discriminação de ir na praia de Copacabana e não falar que morava lá.
entendeu? Porque a gente tinha já o carimbo de farofeira. Então, no Rio, existe um preconceito absurdo. Aquela música do Lulu Santos, só basta reunir a Zona Norte e a Zona Sul, ela é real, entendeu? Porque não existe. Existem 2 Rios de Janeiro claros, né? Completamente opostos Opostos, na sua condição opostos. social, né? Um Rio de Janeiro bonito e rico e um Rio de Janeiro que tem lá as suas grandes necessidades sociais, né? A sua periferia, e que muitas vezes o que se mostra, você tem 2 formas de mostrar. Um é só mostrar o luxo, que é bonito e que é lindo, que é para turista, e tem o Rio de Janeiro, que aí se mostra a violência e tal, mas não se mostra, sem ser a violência, o lado realmente só pobre mesmo, periférico, e que também quer o seu lugar. Parado Né? no tempo, Galdino, parado no tempo. Eu fui visitar a minha tia em Vigário Geral. Gente, aquela barraquinha debaixo do viaduto que eu conhecia há 40 anos atrás, ela é a mesma. Não mudou nada. Ela está ali. Parece que a Zona Sul ela se repagina toda hora. Mas a Zona Norte, o subúrbio, não, não. Ô, Jane, tem uma pergunta aqui para você. Olha, o Sidney de Paula fala assim: ouvindo a professora Jane, me reporta uma frase lapidar de Elisa Lucinda. Escrevo porque não tem jeito, escrevo porque é o meu jeito de existir. Não é uma pergunta, é uma citação, né, que o Sidney faz aqui, fazendo uma referência a Elisa Lucinda, né? Sim, ela é maravilhosa. E eu gosto muito de Elisa Lucinda, né? E Ô, Jane, a gente tá chegando para os finais, mas ainda tem um tempinho. Me fala uma coisa: nós temos saída, Jane? Nós temos uma saída para tudo isso? A cultura consegue nos dar respostas frente a tudo que a gente vem vivendo no Brasil, em termos políticos, em termos sociais? A gente tem saída ainda, Jane? A educação e a cultura instrumento para que a gente consiga sair desse abismo no qual nos encontramos? Bem, eu preciso acreditar nisso. Né? Eu conversei muito isso com o Eduardo, né? Com o Dudu, com meu filho. A gente tem conversado muito isso. Porque é muita tristeza, né? Muita tristeza. Mas o que eu tento falar para ele, né? Eu converso com ele, converso com os meus, e converso com as pessoas em geral que ainda eu consigo, que a gente consegue falar. Sábado mesmo, eu fui no aniversário de uma amiga, a gente ficou sentada em volta da mesa conversando sobre isso. Eu acredito sim, eu acredito que é um ato de resistência. Se nós não escrevermos, se nós não procurarmos o caminho da cultura, do ler, da literatura, da arte autoral, da música, se a gente se perder, se a gente não procurar, se a gente não resistir, aí não tem nem sentido mais estar vivo. A gente precisa encontrar um caminho de resistir, como a gente teve que encontrar em outros momentos de trevas mesmo. E se engajar. Por exemplo, o Sidney ele escreve, ele está escrevendo sobre as cotas. Eu respondi, né? Salve Sidney, né? Sidney Ebony, Sidney de Paula. Ele está escrevendo, ele está na universidade, né? Ele está na universidade, ele está escrevendo sobre a questão das cotas. Eu respondi uma entrevista longa dele, né? Sobre uma pessoa branca não engajada no movimento negro, né? E o ponto de vista dessa pessoa, né? Então, assim, se a gente não escrever,
se a gente não se colocar sem agressão, se colocar. Eu uso a rede social de uma maneira muito limitada, mas eu uso para me colocar. Eu me coloco, eu não agrido ninguém, eu não invado o espaço de ninguém. Eu vou lá e coloco a minha poesia, os meus vídeos, eu toco, eu canto, eu faço isso sim, é um direito meu, eu não invado o perfil de ninguém. Eu vou lá e uso. Quando eu estou assim, às vezes é um desabafo poético, eu estou ouvindo umas coisas assim, eu vou lá. Estou sozinha, vou lá e faço. E às vezes eu estou muito entusiasmada comigo, com outras coisas, com uma beleza, com uma outra coisa que eu achei bonito. E quando eu parar de achar isso bonito, ontem mesmo eu faço aula de violão. E eu fui na Penha, porque o professor vai fazer uma apresentação dos alunos. E tem criança, tem pessoas de vários assim, várias situações. Uma mulher da minha idade que teve um AVC, mas que ela está querendo cantar música, está fazendo. Eu nutro uma admiração por esse professor. Ele lá com as crianças, ele canta com as crianças, ele toca com as crianças, ele vai com as pessoas idosas, com um homem que canta, com um menino que tem vergonha, que é tímido, com a gente que está meio com medo. E a gente ensaia lá para fazer uma apresentação na garagem da casa dele, no bairro. Isso me faz ainda o olho brilhar, sabe? E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer. Onde me convidam, eu vou. Eu faço roda de conversa, oficinas de abaiomis, eu faço. Olha, onde amanhã eu vou para São Miguel, para a Unicel, falar de escrita criativa com a Maria Laide, do grupo do CSM. Ela me convidou, olha que graça de pessoa. Então, assim, enquanto eu estiver, eu falei isso para o meu filho, enquanto eu conseguir ter sanidade, onde eu estiver, eu vou levar essa mensagem, esse estímulo à cultura, ao conhecimento, sabe? A paixão pela descoberta, né? De cada dia aprender mais alguma coisa. Eu sou professora, meu netinho de 7 falou: a minha avó foi professora. Eu falei: não, eu sou professora ainda, eu não morri. Mas não deixou de ser professora, né? Não deixou de ser, você é professora. Comprometida com a educação, eu vou sempre estar comprometida com o conhecimento, com a descoberta. E se o meu olho ainda brilha, é isso que vai importar para mim. Ô, Jane, tá difícil. Antes de você já prepara uma poesia para a gente encerrar com poesia aqui, mas você fala tanto em educação, em cultura, a gente vê esse amor que você tem pela cultura e pela educação, né, pela poesia. Tá difícil escolher, Jane, entre o professor e o ministro ou não? Como é que é isso? Está difícil escolher entre o professor e o ministro. Olha, eu vou repetir, eu ando repetindo o que eu ouço. Numa live da Tereza Cristina, no Instagram, no dia do aniversário do Chico Buarque, o Haddad tocou violão. Oi, bonita festa, pá, fiquei contente. Ele tocou no violão e cantou com a esposa dele. E aí a Tereza Cristina falou assim: lá na minha família, o pessoal estava muito em dúvida se votava no genocida ou no professor. E eu falei, não. Aí eu virei para minha família, que é uma família preta, né? Falei para eles, realmente é um conflito grande, né? Escolher entre um professor e um
capitão, um genocida, né? A favor da tortura de mulheres. Então, assim, realmente é um conflito. Vamos combinar, né? Que conflito. Então, gente, não dá, né? Não dá. Eu prefiro o professor, né? Eu vou votar no professor e eu faço campanha para o professor. Eu respeito, eu estou lá, ó, eu sou professora, voto, né? Eu Então, não é difícil escolher, viu, gente? não é difícil. Não é difícil. Eu provoquei isso porque tem essa coisa. Não, estava difícil escolher. Como difícil, gente? Como difícil, né? Não tem dificuldade, basta refletir, basta observar que não há dificuldade alguma na escolha. E falando nisso, Jane, falando em escolha, chegou o pessoal bonito por aqui, o pessoal do grupo CSM, a Aline Lúcia chegou por aqui. Sim, sim. Mandar um abraço para todo mundo do grupo CSM, para quem não sabe, é um grupo, né, no WhatsApp que conversando sobre música, que lá também a gente discute política, discute educação, música de qualidade, tem muita gente boa no CSM, que discute todos os dias sobre música, sobre política, sobre arte e sobre cultura. Jane, querida, eu queria saber se você tem alguma coisa aqui que você gostaria de dizer, que eu não deixei espaço aberto, uma pergunta que você gostaria de fazer, uma resposta, um assunto que eu não toquei. Fique à vontade, o nosso tempo é curto, são 50 minutos, mas eu queria deixar você super à vontade para você fazer uma poesia final e deixar um recado que você quiser. Se eu tenho algum assunto que eu não toquei, você, por favor, e que você gostaria de falar, fique à vontade, o espaço é todo seu. O Cicinho chegou por aqui também, minha ídola, está falando aqui, ó, o Cicinho Bonégio, o violeiro. Você sabe que ele nunca não me dá entrevista, né? O Cicinho não me dá entrevista, eu já pedi várias vezes. Vocês são um caso sério. Ele não me dá entrevista, já pedi várias vezes, mas ele não me dá entrevista. Então, para encerrar, eu queria que você deixasse uma poesia e deixasse um recado aqui para a gente. A gente nunca fala tudo. E nem quer falar tudo. Sabe por quê que a gente não quer falar tudo? Porque eu acredito que a gente tem que ter mais encontros. As falas, elas não se encerram, né? Elas continuam. Mas tem um recado que eu aqui, que está bem em negrito, que está aqui, ó, bem estampado. Dudu colocou assim, bem estampado, né? Que é o dia de visita. A sala de visitas, uma vitrine. Quando passamos por ela, paramos, admiramos. Quando o som acompanha, talvez haja discrepância. Presta atenção no barulho e na vitrine enquanto espera. Isso aqui era para casa de repouso, mas isso eu passei a ver, né? Até Carolina Montoni, ela leu esse poema no Sopa de Letrinhas, e ela falou para mim, ela conversou muito comigo, ela falou para mim, olha, isso aqui tem uma dimensão, ela extrapola a sala de visitas, a espera de uma visita hospitalar, ela ultrapassa, porque o que hoje o que essas redes sociais, o que a fake news fala, né? A gente liga o YouTube e já tem a sala de visitas lá, né? Mas não aprofunda nada. Então, é isso que eu digo. Vamos aprofundar, né? Vamos prestar atenção, né? No barulho, no que se apresenta e no que está lá atrás, para a gente, enquanto a gente espera, a gente precisa ter essa capacidade de enxergar mais além do que só vem para a gente na vitrine. Então, esse recado está aqui, está no meu livro. É um recado que eu já escrevi há muito tempo e que ele continua. Eu leio, você sabe que eu leio ele, muitas vezes eu pego ele na cabeceira, ele tem tanta coisa que está acontecendo ainda agora,
né? Está acontecendo. É isso, minha gente, vocês que nos ouviram, vocês que vão assistir, ouviram ou vão ouvir ainda. Eu conversei aqui com Jane Arruda, professora, licenciada em História, que lançou o livro Ensaio da Bolsa, uma maravilha de livro que eu estou lendo, e o meu eu não vou dar para ninguém, porque ele está autografado, mas você pode solicitar o seu aí para Desconcertos Editora e também para a Jane, ela está nas redes sociais, vocês podem solicitar o livro, que é uma maravilha de livro, um livro que é ensinamento, um livro que tem uma relação linda, e tem poesias maravilhosas. Eu aprendo muito quando eu pego esse livro e começo a ler, e eu leio e eu vou relendo, vou lendo e vou relendo. Então, indico muito esse livro, e essa entrevista ficará aqui na internet, nas redes sociais, para que vocês possam acompanhar. Jane, querida, a gente fica chateado quando o programa acaba, mas hoje eu estou alegre, porque você disse uma coisa, e aí eu fiquei contente, entre as muitas coisas que você falou. A gente nunca diz tudo. Aí eu fico pensando aqui, fica um pouquinho mais para a próxima entrevista, a gente conversar um pouquinho mais e a gente ir falando e aprofundando, como você falou. É necessário, é fundamental aprofundar. Aprofundar na poesia, aprofundar na escrita, aprofundar na reflexão e aprofundar na leitura. Muito obrigada, Galdino, por essa oportunidade de expressar, né? de se colocar, de falar. É tão importante ter programas que nos dão essa fala, né? Esse lugar de fala. Olha, eu agradeço imensamente. O meu carinho por você é imenso. Eu só tenho gratidão, e gratidão a todos. Vocês são lindos também. Eu agradeço ao Claudinei, que topou a parada. Agradeço muito ao meu filho também, o Eduardo, que organizou o livro todo, da cabeça, do jeito dele, me perguntou da cor, o que eu achava, o que eu não achava, e ele organizou, ele foi um carinho muito grande, ele fez poesias concretas, mandalas que não se repetem, porque eu gosto muito de mandala, minha casa é cheia de mandala, flores, o carinho, esse carinho também, a nossa família, ainda bem, não tem esse problema ideológico, não tem esse conflito, a gente consegue conversar, né? E tá aí o livro, é o nosso legado, o nosso legado. Espero que venham outros, se eu tiver perna para isso. E vamos esperar. Muito. Um beijo a você e a todos vocês que acompanharam o nosso programa, e até o próximo, que é na próxima segunda-feira. Um abraço, Jane. Fica com Deus. Outro beijo. Beijo.